Olá pessoal, tudo bem? Matheus Plastino, CEO Founder da Infinity IT Consulting, e eu venho aqui explicar para vocês melhor sobre o TraceSpan. A Infinity recentemente soltou uma publicidade, comentando sobre esse equipamento que nós conseguimos importar. Então ele é um equipamento único na América Latina. Na verdade, informações da própria fabricante, que é uma fabricante israelense, a TraceSpan nos reportou que nós somos a primeira empresa a nível mundial de consultoria, então a primeira empresa de consultoria a nível mundial a comprar esse equipamento de análise, ok? O nosso equipamento ele veio bem completo, então nós compramos de uma forma full, totalmente completa, onde nós temos um hardware para análise do GPON e também outro hardware para análise do XGS-PON e TWDM-PON. O TWDM-PON ele ainda está indefinido no mercado, não se sabe qual a próxima tecnologia após o XGS, mas o nosso hardware já suporta também essa tecnologia, esse transponder, esse SFP, caso seja necessário. Então eu estou vindo aqui explicar um pouco melhor o que esse equipamento vai trazer para o mercado brasileiro, não só o mercado brasileiro, como o mercado latino-americano, que é o que está sendo o nosso foco nesse momento. Tá? Então o TraceSpan ele vai nos dar a possibilidade de prestar um serviço, uma assessoria, uma consultoria melhor, tanto para fabricantes quanto para ISPs, provedores e operadoras. Então, que tipo de teste eu consigo oferecer para cada um? Bom, pessoal, para as fabricantes, hoje em dia nós estamos tendo aí as redes neutras, estão se tornando grandes no Brasil. Eu já tenho visto várias movimentações das grandes empresas que promovem redes neutras, grandes operadoras, e assim também como grupos e parcerias de ISPs que têm montado sua própria rede neutra. E a rede neutra traz de volta uma questão de interoperabilidade entre fabricantes. Então isso sempre foi muito discutido no GPON, isso também está sendo discutido no XGS-PON, tá? Mas com as redes neutras isso tem se tornado uma prioridade. Então todas as operadoras exigem interoperabilidade há anos, desde quando iniciou o GPON, a implantação do GPON nas operadoras, e os ISPs também vêm sempre procurando ganhar esse apoio das fabricantes no mercado. Tá? E com o TraceSpan a gente vai conseguir facilitar muito isso. Então eu estou fazendo uma análise aqui para vocês, para mim comentar um pouco quais são as opções, pelo menos algumas opções principais que o equipamento traz para nós e que a gente vai poder oferecer para o mercado. Falando de fabricante, falando de interoperabilidade, o monitoramento de OMCI e PLOAN, eles são essenciais. Então o TraceSpan consegue trazer para nós, numa primeira tela aqui, por exemplo, eu tenho toda a parte de eventos que acontece numa comunicação e até mesmo alguns erros que acontecem na comunicação da ONU, ONT com a OLT. Tá? Então isso é um monitoramento básico, onde ele me lista ali todos os eventos que acontecem e triggers com o MCI e PLOAN. Ainda não é o monitoramento do pacote. Bom, consigo fazer todo um acompanhamento real dos pacotes, aí sim eu consigo capturar todos os PLOANs e OMCIs, consigo efetuar filtros, tá? E também consigo abrir esse pacote OMCI. Então isso é essencial para que uma fabricante garanta a interoperabilidade com outra fabricante, seja a empresa de OLT ou seja a empresa de ONUs e ONTs. Tá? Então isso vai ser muito importante para a gente cooperar com esse mercado. O que eu vejo muito acontecer? A maioria das fabricantes, grandes fabricantes, chinesas, americanas, finlandesas, enfim, europeias,
podem possuir esse equipamento na matriz. Só que muitas vezes reservar a engenharia da matriz para corresponder a um projeto do Brasil é complicado. Além de custos, o tempo do engenheiro também às vezes é um pouco escasso, né? Então a Infinity vai conseguir fazer todo o mapeamento de OMCI, estruturação, debugar ali realmente a fundo o protocolo para prover para a engenharia da fabricante, né, tudo já padronizado, tudo já preparado para que isso seja transportado para dentro de um firmware, ok? Para que os padrões sejam transportados para dentro de um firmware. Então a gente vai facilitar muito o trabalho da engenharia das fabricantes. Bom, eu vou tentar abrir um pacote aqui OMCI, deixa eu só encontrar o nosso monitoramento. Então assim, o monitoramento manual disso é um pouco pesado, é um monitoramento maçante, onde muitas vezes as informações que os produtos nos dão, né, no modo debug é em binário ou hexadecimal. Aqui a gente já consegue estruturar isso nos campos corretos de cada pacote. Então o TraceSpan também ajuda a gente a fazer a tradução do mundo binário e hexadecimal para o mundo alfanumérico nosso, para que a leitura fique bem mais fácil, tá? Então eu tenho todo o monitoramento de eventos, de pacotes que acontece, PLOAN, a parte de BWMAP, que é a troca de mapeamentos de banda que aquela ONU vai precisar, e eu consigo abrir esse pacote a fundo, tá? Então isso vai ser muito importante para apoiar as fabricantes no desenvolvimento de interop. Esse é um foco que nós temos com esse equipamento. Já temos projetos em andamento acontecendo, não só no Brasil, também a nível de América Latina. Então isso já está acontecendo. O TraceSpan, ele tem, pode-se dizer, nesse momento, 3 semanas de vida útil na Infinity, e a gente já conseguiu projetos até a nível Latam para estar apoiando a fabricante, ok? Bom, pessoal, outra questão é a questão de análise de qualidade da ONU, da ONT, pro ISP, provedor e operadora. Então a gente consegue ir mais a fundo, tá? Conseguimos também aliviar uma demanda muito maçante quando é necessário um monitoramento. Por exemplo, Port Mirror, análise de Wireshark, enfim, ONUs com instabilidades de PPPoE, DHCP. O TraceSpan ele consegue desde a camada dos protocolos mais acima, como o próprio PPPoE, DHCP, multicast, que é muito importante, sinalização de voz. A gente consegue, sem precisar, né, de um modo debug na OLT ou de um modo debug na ONU, nós conseguimos monitorar tudo que está acontecendo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um monitoramento de PPPoE, onde eu consigo ver toda a troca de sinalização inicial, né, os pacotes PADT, PAD, PADO, PADR, enfim, PADS, e consigo ver a estabilidade da sessão. Então eu consigo ir bem mais a fundo. E caso eu tenha problemas, como a Infinity já encarou, já cooperou com vários fabricantes, né, para resolver problemas de queda de PPPoE num determinado firmware, com esse equipamento eu consigo analisar isso de uma forma bem rápida e bem fácil, tá? A parte de DHCP também, deixa eu ver aqui, ó, a troca de DHCP que nós tivemos até ser aceito um IP para a ONU, então também consigo acompanhar todo esse fluxo, ok? E a parte de teste de performance também, pessoal. Então, um recurso bem interessante aqui seria a parte de mapeamento de Genport, Tcont e até mesmo PBIT. Então, quem tem implementado QoS na rede, né, isso é muito importante. Então, inúmeros ISPs, eles não implementam QoS na rede, mas pode chegar um momento que isso é necessário. E você precisa conhecer o hardware que você tem nos seus clientes. Até quanto esse hardware corresponde a QoS, qual é o número de filas que ele suporta. Há inúmeras ONUs que suportam apenas 4 filas, né, de QoS, de COS nesse mercado.
É assim, pô, é porque a ONU é ruim? Não, não é porque a ONU é ruim. É porque talvez o chipset utilizado é um chipset que tem essa limitação. E vamos lá, a gente consegue se virar muito bem com 4 filas de QoS na ONU. Mas você tem que ter todo um planejamento na sua rede, seja na parte de distribuição, core, até mesmo borda, de QoS, em que você vai chegar na OLT e fazer esse mapeamento. Porque provavelmente a sua rede superior, ela vai te prover 8 filas de QoS, 8 filas de COS, né, que é do 0 ao 7, são as manipulações de p-bit que nós conseguimos ter. Chega na ONU, você precisa mapear essas 8 filas apenas em 4, ok? E com o Trace Span, eu consigo realmente homologar qual é a performance de QoS de cada fila disponível dentro da sua ONU. E consigo te dar um report, qual ONU, até mesmo comparativo, qual ONU se comporta melhor com determinado QoS do que outras ONUs. Então você pode conhecer melhor o hardware que você utiliza na casa do seu cliente. Tá? Se você precisa fazer uma seleção de hardware que você vai prover bons planos, né? Hoje em dia nós estamos vendo aí uma melhora muito grande de Wi-Fi. Então o Wi-Fi está evoluindo cada vez mais e mais rápido. Então você também vai conseguir fazer todos esses testes, né? E com o Trace Span facilita muito. Tá? Essa opção desse desenho de mapeamento de p-bit sobre a VLAN e o serviço, isso é muito legal. Isso a gente tinha que fazer manualmente e perdia horas e horas. Apenas com 2 cliques eu já consigo fazer isso no Trace Span e até mesmo para passar esse desenho para vocês, para que fique documentado. Então você também vai ter um histórico de qualidade do seu equipamento. Tá? Isso é muito interessante. Uma outra questão, DBA Summary aqui, por exemplo. Né? Em cima de todo um teste que estava ocorrendo, eu consegui monitorar qual a quantidade de bits em cada T-Count da ONU e também em qual tipo de banda esse bit, esse tráfego passou. Então muitas vezes a gente faz testes de estresse nas ONUs, então a gente sabe que o mundo GPON ele nos dá ali 5 possibilidades de filas de prioridades e controle de banda e garantia de banda, né? Que essas filas na verdade são chamadas de T-Count, ou seja, são os Transmission Container, tá? E existe 5 tipos, né? A banda fixa, assegurada, compartilhada, não assegurada e a mista, mix. Então assim, a gente consegue testar a ONU, a performance da ONU em cada fila dessa e monitorar de forma correta. Então talvez a sua ONU pode suportar ali 1 GB de tráfego, porém 1 GB de tráfego na banda compartilhada e na banda fixa. Será que ela consegue garantir isso também? Com o Trace Span a gente consegue também fazer esse tipo de análise. Tá? Então eu também achei bem interessante. É uma análise que antes, com um analisador gerador de tráfego Ethernet, né, 1 GB, 10 GB, a gente conseguia fazer, porém não tinha uma visão interna da ONU, onde tudo isso estava passando e realmente em qual fila de prioridade estava caindo aquele tráfego. Com o Trace Span a gente consegue analisar tudo isso. Tá? Então também é um ponto bem legal. Bom pessoal, uma outra questão também bem interessante, voltando ali mais para fabricante, mas é interessante todos saber, é a comparação de OMCIs. Então eu consigo ter uma comparação de uma ONU, por exemplo, se uma determinada fabricante de ONUs quer garantir interop com uma OLT X, né? Eu consigo colocar essa OLT juntamente com uma ONU própria, da própria fabricante, da fabricante X, consigo colocar em paralelo a ONU de terceiro e consigo fazer uma análise de comparação. E nessa análise de comparação, ele me passa tudo que foi divergente na comunicação. Com isso, a fabricante consegue fazer um desenvolvimento de firmware muito mais rápido. Tá? A Infinity sempre apoiou esse mercado, nós sempre apoiamos várias fabricantes
E para vocês terem uma ideia, um monitoramento de pacotes básicos ou MCIs, como PPPoE, DHCP, Voz, Wi-Fi, a gente demorava em torno de 3 meses para concluir esse trabalho, porque era muito maçante, né? Nós tínhamos que saber o modo debug de determinadas OLTs, apesar de que a Infinity tem esse know-how, tem essa expertise, tá? de saber o modo debug de inúmeras OLTs no mercado e também ONUs no mercado, porém muita coisa mudava de firmware para firmware, então isso acabava ficando maçante, tá? A conversão de hexadecimal para decimal ela era manual, então também era um processo bem maçante, bem demorado. A gente demorava cerca de 3 meses para concluir um trabalho desse. Hoje eu consigo fazer isso em uma semana tranquilamente, tá? Em uma semana, rodando 2 projetos em paralelo. Então esse investimento eu acredito que valeu muito a pena para apoiar realmente esse mercado, ok? Esse recurso de comparação também é fantástico, ajuda muito, tá? Uma outra questão, deixa eu ver se eu tenho aberto aqui, a parte de diagrama. Então a gente também consegue entender, né, qual a estrutura da ONU, mesmo trazendo as funções de cada chipset daquela ONU, tanto lógico quanto físico, e qual é o flow disso dentro da ONU. Podendo até mesmo encontrar problemas de estruturação, de planejamento, né, do projeto da PCB da ONU. Então a gente consegue encontrar onde um fluxo pode estar pecando, onde pode estar tendo algum tipo de problema de integração entre chipsets, onde a informação está se perdendo ou aonde determinada função não está acontecendo. Então também eu tenho todo um fluxo, né, desse serviço para mim poder acompanhar isso dentro da ONU. Isso também tem ajudado muito nos diagnósticos, tá? Bom, pessoal, inicialmente é isso, sem tirar algumas opções que nós temos aqui de export, tanto export de relatórios para PDF, export de relatórios para PCAP, né? Por exemplo, algum monitoramento, talvez o fabricante ou mesmo a operadora, o ISP, o provedor, ele não tem o software para fazer a leitura daquela análise, tá? Porque esse software ele acompanha os equipamentos, mas o Wireshark é gratuito e é fácil, tem uma leitura fácil, tem um monte de filtros, plugins, então eu consigo gerar o PCAP de toda a captura que eu fiz para poder mandar também para fabricante. Então esses recursos no Trace Span também é muito interessante. Um outro recurso que vale a pena comentar é um recurso de estruturação de OMCI. Então uma vez que eu monitorei determinado OMCI e ajudei ele a reconhecer quais são os padrões, isso eu digo OMCI privado, tá? OMCIs proprietários de uma determinada fabricante. A partir do momento que eu conseguir fazer ele entender, né, e estruturar aquele OMCI proprietário, eu consigo salvar como um template e isso fica, digamos que na base de conhecimento do nosso Trace Span. Então a tendência é que o trabalho ele fica cada vez mais rápido, tá? Essa é a tendência. De início, os primeiros trabalhos é um pouco maçante, também é um pouco demorado, mas dentro do período que eu comentei com vocês, de 3 meses vim para uma semana, e a tendência é isso melhorar cada vez mais e a gente apoiar esse nosso mercado. A intenção da Infinity é melhorar para todos, tanto para fabricante, que pode agora encarar novos projetos, né? Principalmente projetos para redes neutras, sendo um pouquinho repetitivo, mas frisando muito esse ponto, virtualização de OLTs, então isso está muito legal, como também o ISP, o ISP provedor, a operadora, a ter um produto de qualidade, a ter uma forma de mostrar para o fabricante o que ele precisa que melhora, né? Então eu acredito que isso pode formar um ciclo de ajuda entre todos. A empresa de consultoria, o ISP provedor operadora e a fabricante trabalhando em conjunto para que os produtos fiquem sempre melhores e que a gente consiga levar um serviço, né, para o nosso cliente residencial, empresarial, de forma bem tranquila
e sem maiores dores de cabeça. Então essa é a nossa intenção no mercado. Pessoal, espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da mensagem e do poder que é o Trace Spam. Estou aberto a contatos, a discutir melhores formas de análise, o que a gente pode prover para vocês, tá? E ficamos à disposição. Muito obrigado a todos e até a próxima.